Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Estamos aqui para mais uma semana de aula, né? Então, que vocês possam aproveitar aí mais uma vez o nosso conteúdo, tá? Então, vou dar início aqui à nossa apresentação e aí a gente já vai se localizando, certo? Nós encerramos, então, a nossa unidade um, né? A unidade um do material EDB, a gente acabou encerrando ali todo ele, ficou aí somente as atividades para vocês realizarem, né? Ao final de cada capítulo, vocês sabem que sempre tem uma atividade, e essa atividade que deve ser feita para vocês colocarem aí no caderno de vocês, né? Para quando assim que nós tivermos o nosso retorno, a gente possa corrigir. Mas eu estarei também aí enviando para vocês os gabaritos, né? Conforme o nosso combinado, certo? Então vamos lá, semana 11, né, 11 de maio, livro EDB e página 69 e 60, disciplina de geografia, professora Rafaele, né? Unidade 2. Essa unidade 2 vai trabalhar sobre as diferentes formas de organizar o espaço geográfico brasileiro. Então, nós temos várias formas de organização, né? E aí vem a abertura do capítulo. Então, a gente começa com o capítulo 5, referente, então, à nossa unidade 2, né? A população que constrói o nosso país. Então, quando se trata, por exemplo, de pensar nesse conceito da população, nós sabemos, né, que o nosso país ele é formado por várias etnias e essas várias etnias elas sofreram então um processo de miscigenação, né? Essa miscigenação cultural que a gente fala. Então aqui tem, né? O Brasil é um país com grande diversidade em sua composição populacional. Nós sabemos disso, né? Formado especialmente pela união de três grupos étnicos. Acabei de mencionar a palavra etnia, né? Então, aí nós vamos ter, então, os indígenas, né, que aqui são conhecidos também como os nativos que já viviam nessa região, os brancos, né? Aí no caso nós tivemos os brancos europeus advindo de várias regiões da Europa, né? A gente já conhece também esse contexto, e os negros, né, que naquele período foram escravizados e vieram então para a América como um todo, né? Com característica ali de um trabalho escravo. Então, com isso, vai surgindo ali essa miscigenação, né? Da miscigenação entre estes, outros grupos se formaram e diversos grupos de imigrantes, né? Então, eles acabaram ali se juntando a esses grupos, né? Que nós acabamos de mencionar. E no lugar em que você mora, também é assim? Né? Será que aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, houve toda essa miscigenação? Houve toda essa característica, né, essa mudança. Então, nós temos aqui, basicamente, né, essa estrutura. Então, nós falamos aqui, e na sua família, como é que é na sua família? Sua família tem essa característica, né, de uma população que ela é miscigenada, formada por esses grupos, né? Na minha família, sim. Acredito que na maioria das famílias também, né? Você conhece a origem étnica de seus familiares? E aí, uma pergunta. Vocês conhecem essa origem étnica, né? De onde é que vieram? Quais são as raízes, né? Então, aí, para a gente pensar também na introdução do capítulo, certo? Em relação ao nosso país, você consegue imaginar como ele seria sem essa mistura, entre aspas, né? Sem essa miscigenação de povos, né? Como é que seríamos? Quais são as características que nós teríamos, né? Então, aí, é o material de abertura do nosso capítulo para a gente começar a pensar, né? Que a gente vê, então, o Brasil, né? Com essa mistura étnica e cultural que ele se apresenta aqui, então, na abertura do capítulo de vocês, tá? E aí nós vamos, então, para a leitura dessa parte que ela é necessária. Na verdade, não é leitura, né? É uma explicação de todo o contexto. É importante vocês pegarem depois o material, lerem essa parte, porque tem bastante textos ali, né? E trazem informações muito importantes. Então, vai falar que cada país tem seus habitantes que formam a sua população, né? E assim também é no Brasil. Você já sabe que a formação da população brasileira teve início devido às invasões de nosso território pelos portugueses colonizadores de nossa terra, né? Lembra que nós estudamos lá no primeiro capítulo, essa parte que fala da chegada dos portugueses, né? Do processo de colonização, Tratado de Tordesilhas, e aí vai, né? Todas as características de ocupação do nosso território, certo? Quando eles chegaram aqui em 1500, encontraram os indígenas, nativos que viviam em diferentes partes do território. Importante a gente mencionar aqui a gente fala dos indígenas, né, em si.
Mas, na verdade, eles recebem o nome de povos nativos, tá? É bom a gente se apropriar desse conceito. São povos nativos que aqui viviam, povos da localidade, por isso recebem o nome de nativos. Indígenas, né? Quem deu aí esse nome a eles foram os portugueses que aqui chegaram, e depois a gente vai se apropriando também desse conceito, certo? Mais para frente, né? A miscigenação, a gente já acabou de citar ali anteriormente, ou seja, a mistura de raças que originou a população atual do nosso país, aconteceu primeiramente entre os imigrantes europeus, né? A chegada dos portugueses contribuiu muito aí para esse processo de miscigenação, os espanhóis e também os indígenas, né? Além dos portugueses durante o período colonial, então ali no período do Brasil colônia, né? Vieram também em menor número os espanhóis, os franceses, os holandeses, e eles se somaram-se ali, então, aos escravos, né? Se somaram-se no quesito da questão da miscigenação, né? Africanos trazidos quando no estabelecimento das atividades econômicas do território, certo? Podemos dizer assim que a combinação de indígenas brancos e negros formaram a base do povo brasileiro, conforme a gente já mencionou ali no início do nosso capítulo, tá? E aqui chega para a gente, tá no material de vocês IDB, talvez não apareça na apostila, mas se vocês pegarem o material digital e clicarem na partezinha de informações que aparece, né, tem sempre ali um reloginho que aparece para vocês clicarem em azul, tem bastante informações bem legais que não aparecem no livro impresso, mas no livro digital é possível você clicar e ter essas informaçõezinhas, tá? E aí a gente ficou aqui, eu peguei duas que eu achei interessante para vocês, que falam sobre as diferenças regionais do português brasileiro, né? O português ali, no caso, quando ele é falado, né? Então, a gente tem o tupi importado, que ele acaba ficando predominando nessa região onde a gente tem aqui em vermelho, né? Boa parte da região norte, na verdade toda ela, né? Concentrada aqui. Parte do nosso estado também, né? Pegando ali quase todo o estado do Tocantins, né? A Amazônia, ali no caso, fala de um modo bem diferente do vizinho Nordeste. A razão para isso é que lá quase não houve escravidão de africanos, né? Então, ali a pronúncia característica da região Amazônia, ela acaba sendo bastante diferente. Predominou a influência do tupi, língua que não era falada pelos índios da região, mas foi importada por jesuítas no processo de evangelização. Então, em todo o processo de evangelização que os jesuítas praticaram no nosso território, eles acabaram ali influenciando por trazer esse tupi, né? E acabar predominando nessa região onde aparece em vermelho para a gente no mapa, tá? A segunda aqui, né, que aparece para a gente nessa representação, toda essa área em vermelho, também está no material de vocês, né? O litoral nordestino recebeu muitos escravos negros, enquanto o interior encheu-se de índios expulsos da costa pelos portugueses. Então, quanto mais eles iam adentrando o território, mais esses indígenas, né, essa população nativa, ela ia se afastando. Isso explica algumas diferenças dialetais, né, no caso ali do dialeto, a pronúncia, a forma de conversação, tá? Por isso que fala que são dialetais. No recôncavo baiano, o T às vezes é pronunciado como se fosse T, que aparece ali, né? É o caso de tia, que soa como tia para gente. Ou de muito frequentemente pronunciado mútuo, né? No interior predomina o T seco, dito com a língua atrás dos dentes. Então, é uma das características, então, que a gente pode falar, culturais, né? A gente costuma dizer em geografia que acontece, então, as variações linguísticas, né? Então, tem também no material digital de vocês, tá? Quem quiser pode acessar. Com o passar do tempo, as informações sobre a nova terra, que no caso do território brasileiro, começaram a se espalhar pela Europa, né? E de lá para cá, muitos outros povos vieram, auxiliando na formação da população do nosso país, né? Se tinha essa nova terra, se essa terra ali ela estava, né, disponível para acesso, como se pensava naquele período, né? Estava ali com características de um processo de colonização, então muitos se interessaram em vir para cá, né? Aí, a partir da metade do século XIX, os povos de diferentes nacionalidades passaram a vir e se constituir em seus lares aqui, né? Então, é o caso dos espanhóis, nós tivemos muitos, né? Dos italianos, dos japoneses, né? Que aparece aqui pra gente, os povos árabes, russos, chineses, entre muitos outros, né? Então, todos eles ali fazendo parte desse contexto e desse processo, então, de miscigenação, ok?
Com isso, pessoal, vai trazer então uma característica, né? Essa população que está vindo de fora vai trazer para a gente uma característica de imigrantes, né? Então, esses imigrantes eles vão formar suas colônias, né? Em suas colônias aqui em nosso território, construíram cidades e modificaram a paisagem do nosso território. A gente sabe, né? Que onde a população ela acaba, né, habitando, a paisagem ela acaba sofrendo ali seus processos de transformações, né? Criando formas diferenciadas de ocupar o espaço, construindo lugares conforme os seus costumes e tradições. Então, cada localidade do Brasil, né, a gente vê, por exemplo, a região sul, que hoje são ocupados ali pela população gaúcha, né, eles acabam guardando consigo características ainda do processo de colonização, o que é diferente da região nordeste, que é diferente da região centro-oeste, né, e assim também em relação às outras regiões, tá? Portanto, a população do Brasil de hoje é composta por gente de diferentes nacionalidades que juntos constroem seu espaço geográfico e modificam as paisagens dos lugares. O ser humano é o principal responsável pela transformação do espaço geográfico, né? Dependente do lugar, o ser humano ele acaba contribuindo sim para a transformação desse espaço geográfico. De acordo com suas necessidades, por meio do seu trabalho, das suas condições econômicas e das técnicas que dispõe, né? Se a técnica ela é totalmente voltada para a agricultura, então é essa técnica que vai ser utilizada. Se a questão é uma técnica utilizada, por exemplo, para ocupar espaço geográfico em relação aos recursos que nós temos, né, colocado aí como recursos naturais, então essa área ela vai ser modificada por conta, né, de trazer aí a sociedade em si, colocar como uma necessidade dessa transformação, ok? E aqui, pessoal, tem no material de vocês também, vocês podem verificar lá, certo? Está na página 71, inclusive, ó. Deixei aqui para vocês se localizarem, acredito que fica mais fácil, né? Distribuição da população em 2010. Então, fez ali um censo demográfico, tá? Esse Atlas, ele é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na verdade, ele está no Atlas Nacional do IBGE, né, do ano de 2010, então, 10 anos atrás, é a informação que nós ainda temos. Sabemos que, se tratando ali de uma informação um pouco mais recente, isso aqui vai estar bem modificado, né? Porque a gente já passou aí praticamente uma década, né? Então, aí nós vamos ter esses pontos, né, essas áreas que aparecem para a gente aqui no mapa em vermelho, dá uma característica de concentração dessa população, né? E nós observamos bem aqui que essa parte litorânea do Brasil é a parte mais ocupada, é a parte que possui maior quantidade populacional, né? E aí a gente tem um destaque aqui para alguns pontos, né, do estado do Ceará, né, o Rio Grande do Norte, e assim, né, vai seguindo ali todos os outros. E aqui nós temos, então, na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, né, parte ali de Minas Gerais, Espírito Santo, também concentrando aí esse grande número da nossa população, né? Inclusive Paraná, Santa Catarina, e aí vai se seguindo ali, né, até a parte do Rio Grande do Sul. E vamos olhar então para os outros estados, né? Acre, Amazonas, perdão, Roraima, né? O Pará, o próprio Mato Grosso, né? Amapá, são ali os mais distantes dessa realidade, né? E eles acabam ali não tendo tanto essa concentração populacional como nós tínhamos, então, no ano de 2010, né? Então, essa é a característica do processo demográfico aqui. E agora tem um outro tópicozinho que aparece para vocês, né? Crescimento populacional brasileiro, que a gente tem uma imagem, né? Que representa essa miscigenação que nós falamos lá no início da aula, essa mistura dessa população, né? Dessa população que trabalha, dessa população que estuda, dessa população que está inserida ali nos três setores da nossa economia, né? Então, nós temos essa característica. Então, vai falar desse crescimento populacional, como é que ocorre esse crescimento populacional, tá? Então, o Brasil, vou mudar de novo a câmerazinha, né? No caso do Brasil, até a década de 30, né? A imigração foi um dos fatores que mais contribuiu para o aumento populacional, como nós vimos, como nós mencionamos, né? Até a década de 30 estava acontecendo bastante processo de imigração, né? A vinda dessa população de outros países, como nós já acabamos de citar nos slides anteriores, né? Porque houve um fluxo muito grande de pessoas que vieram de outros países para morar no Brasil, né? Como nós já mencionamos. Entre as décadas de 40 e 80, o movimento de imigração diminuiu significativamente. Então, nós tivemos um período ali
desse boom do processo da imigração. Em contrapartida, quando entramos ali na década de 40 até a década de 80, vai caindo consideravelmente esse número, né? E aqui tem uma tabela também, né, que está aí para vocês do material. A gente tem, então, censo, na verdade, isso aqui é um censo demográfico do IBGE, né? Crescimento acumulado da população e dos domicílios no Brasil de 1950 a 2010, tá? Então, a gente tem um crescimento acumulado ali dessa população e vamos olhar aqui, população, para a gente estar em azul, né? Coloquei aqui para vocês no mouse, e os domicílios, ocupação desses domicílios, das residências, né? Em vermelho. Então, a década de 1960, praticamente igual esse crescimento em porcentagem, né? E aí, na década de 1970, a gente já tem ali uma pequenininha diferença, mas ela já acontece, né? Onde a população ela começa a querer ultrapassar o número de domicílios. Na década de 80, lembra que nós falamos ali que houve uma queda considerável, então, nesse nível, né? Desse processo de crescimento populacional, e os domicílios eles só vão aumentando. Década de 1990, que a gente tem o ano de 1991 no caso, né? Os domicílios eles acabam avançando ali esse crescimento, né? Acumulado populacional. Nos anos 2000, né? Há ainda essa retenção populacional aqui, a gente vê que acaba, né, não acompanhando o mesmo ritmo colocado para a gente, e em 2010, então, ali ultrapassa significativamente, né, em torno de 450% ali, em relação à população como um todo, né? Então, são os censos demográficos que foram apresentados, então, no ano de 2010, tá? Pessoal, o início da nossa aula né, dessa semana, a gente para aqui nesse gráfico. Na próxima aula, na segunda aula, retoma a partir dele, certo? E aí a gente dá continuidade, então, a este capítulo, tá bom? Um abração, até breve, até a próxima aula.